Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Beatriz e esta semana nós vamos conversar um pouco e aprender sobre ideia guia. Por que a ideia guia é importante? Porque a nossa abordagem educacional por princípios é uma abordagem que ensina os conteúdos através de princípios e ideias guias. Então, é muito importante que você, professor, saiba como elaborar uma ideia guia. Primeiro, nós vamos começar definindo as palavras, como é o nosso hábito dentro da nossa abordagem. O que é uma ideia? O que é visto, consequentemente, forma, imagem, modelo de qualquer coisa na mente. Então, veja bem, para termos boas ideias, nós precisamos ter um rico vocabulário. Por isso, nós defendemos tanto a importância do estudo de palavras, de aprender toda semana palavras novas que enriqueçam o nosso vocabulário. Um vocabulário erudito, significativo, porque ele será o tijolinho, essas palavras serão o tijolinho das nossas ideias. Pensa por um momento, uma pessoa que nunca viu a imagem de um elefante. Quando nós falamos o que é um elefante, ela dificilmente formará essa imagem na sua mente, já que ela não conhece essa palavra e ela nunca viu um elefante. Então é importante que nós tenhamos um vocabulário rico se queremos ter boas ideias. A ideia também vem do grego ver, ou seja, ela está intimamente relacionada à nossa capacidade de trazer à nossa mente uma imagem. Guia, que nos conduz, que nos leva a uma direção, que lidera uma ação, que nos mostra um caminho à frente. Então, a ideia guia. Então, o que seria uma ideia guia? Por que ela é importante dentro da nossa abordagem? A ideia guia é uma frase que nós criamos e memorizamos para guiar o nosso ensino e não nos deixar desviar da cosmovisão cristã sobre o assunto que estamos ensinando. Veja bem, você, professor, tem vários assuntos para ensinar dentro da sua disciplina ciências. Quando você vai se preparar fazendo a sua pesquisa, por exemplo, sobre o corpo humano, você terá que ensinar diversos conteúdos. Quando você se preparar para elaborar a sua ideia guia, e você conseguir elaborar essa ideia guia, você vai ter um guia para durante 3, 4, 5, 6 aulas, você não se perder de qual é o seu objetivo final ao ensinar o seu conteúdo. O seu objetivo final não é apenas ensinar as partes dos corpos e os órgãos que compõem o nosso corpo. É mais do que isso. É também ensinar os princípios, é trazer uma visão bíblica, é revelar o Criador deste corpo humano. Então, desta forma, você precisa ter uma ideia guia muito bem elaborada para você não se perder e ensinar apenas conteúdos durante aquelas aulas. A ideia guia, ela liga o abstrato, que é o princípio que nós queremos ensinar, ao novo conteúdo. No nosso exemplo, o corpo humano, que é o concreto. Então, as partes do corpo que eu tenho que ensinar, ela é o nosso concreto. E o princípio que nós vamos ensinar também deve aparecer na nossa ideia guia. Quem lê uma ideia guia entende que princípio o professor irá ensinar. Então, o seu aluno, o seu pai, a sua coordenadora, ela sabe, através da sua ideia guia, qual é o assunto que você está ensinando e qual é o princípio que você quer ensinar usando este conteúdo. Outra definição de ideia guia do Rubens Cartacho. A ideia guia é um momento metodológico em uma abordagem reflexiva baseada em princípios como a nossa, a EP, em que nos deparamos com entendimento em termos de princípio e ou fundamento que sustenta o conceito,
o tema, o assunto, o conteúdo que estamos ensinando. Então, é bem parecido com a minha definição. Definição do pastor André Lima. Uma síntese poderosa do conteúdo que lembra o professor todo o tempo, porque ele memorizou. A direção que deve seguir na aula, quais critérios usar para criar atividades. Muito importante esse destaque aqui nesta definição. A sua ideia guia, inclusive, vai servir para você elaborar as atividades como forma de averiguar se o seu aluno está entendendo tanto o conteúdo quanto a perspectiva cristã referente a este conteúdo. O que nos ajuda a elaborar uma ideia guia? O que pode ajudar você, professor? Bem, quando você vai ensinar um assunto, você define a palavra, as palavras envolvidas nesse assunto, e você vai à Bíblia para fundamentar, para trazer uma perspectiva bíblica, cristã sobre aquele assunto. Então, você escolhe um versículo. A partir do momento que você escolheu o versículo, você definiu a palavra, você escolheu o versículo, você já está preparado para ter a inspiração que vem de dentro, que Deus e o Espírito Santo colocam em você quando você se prepara para essa aula, para você entender que princípio você pode ensinar através daquele conteúdo. Então, você vai escolher se o seu princípio é soberania, caráter, individualidade. Para isso, você precisa conhecer bem os 7 princípios. Então, veja, é necessário ter uma harmonia entre o versículo que você escolheu, o princípio que você escolheu e a ideia guia que você elaborou. Você precisa também conhecer bem o seu conteúdo. Bem, se eu estou falando de corpo humano, quais os conteúdos envolvidos dentro desse macro tema que é o corpo humano? Será que ele se relaciona com outras disciplinas? Quem sabe eu posso usar a arte para enriquecer esse conteúdo que eu vou estar ensinando do corpo humano? Quem sabe a literatura? Quem sabe eu posso usar um texto na língua portuguesa que esteja relacionado também a este conteúdo de ciências. E estudar a fundamentação de cada disciplina. Você já pensou na importância da fundamentação de cada disciplina? Como que eu fundamento uma disciplina? Logo no começo do ano, todo professor, toda escola de AEP deve gastar um tempo ensinando ao seu aluno o porquê daquela disciplina, o porquê vamos aprender matemática, a razão e a importância da ciência, como ela dialoga com a fé cristã. Como nós fazemos isso? Bem, na verdade, nós já temos tudo pronto no livro de Fundamentos Curriculares escritos pelo Dr. Paul Gelli. Mas de uma maneira bem simplificada, eu gostaria de resumir aqui. A fundamentação da disciplina, ela deve conter as definições importantes em cada disciplina. Então, se eu estou falando de geografia, eu vou definir o que é cartografia, eu vou definir cenário, porque a geografia é o cenário onde Deus está escrevendo a história. Eu vou falar dos princípios rudimentares dessa disciplina. Eu vou falar dos versículos chaves que fundamentam onde na Bíblia eu vejo essa fundamentação, onde Deus se refere à ciência na Bíblia, onde Deus se refere à geografia, à história, à linguagem. De que maneira eu aplico cada um dos 7 princípios, mas especificamente àquela disciplina? Qual é o propósito em relação ao outro de eu aprender essa disciplina em relação a Deus? Essa disciplina me ajuda a conhecer mais o meu Criador? Me ajuda a entender mais o caráter dele? Esse é o propósito vertical. E o horizontal? No que essa disciplina me torna mais próximo do outro, do meu próximo? Os objetivos gerais, acadêmicos que envolvem essa disciplina e a linha do tempo. Quando essa disciplina começou a ser estudada?
por que momentos de desenvolvimento ela passou. A linha do tempo nos permite ver as relações de causa e efeito e nos permite ver a mão providencial de Deus, por exemplo, na ciência, no desenvolvimento da ciência que hoje nos trouxe tantos benefícios em relação à cura de doenças, por exemplo. Bom, quando nós elaboramos uma ideia guia, de que forma ela pode se desdobrar? De que forma ela nos facilita a nossa prática educacional? Bem, quando a gente tem em mente uma ideia guia muito bem elaborada, ela nos ajuda a elaborar perguntas reflexivas que estão relacionadas ao nosso conteúdo. Ela nos ajuda a escolher que ferramentas iremos usar. Será que usaremos biografias, ensaios, arte? De que forma essa ideia guia pode nos facilitar a escolha de uma ferramenta para ensinar aquele conteúdo? Então, por exemplo, se nós estamos falando do corpo humano, como eu mesmo citei, nós podemos usar a ferramenta da Belas Artes. Se eu quero dar um destaque, por exemplo, ao corpo humano como uma criação de Deus, como uma obra que foi feita à imagem e semelhança do seu Criador. Vamos fazer um teste? Será que a sua ideia guia foi bem elaborada? Faça esse teste. Eu consigo identificar o princípio da ideia guia? Eu vejo facilmente o interno e o externo, o abstrato e o completo, e o concreto? É suficiente em si ou precisa de muitas explicações? É uma ideia guia muito longa e eu nem consigo memorizar. Não, a sua ideia guia não pode ser um parágrafo. É gerador e capaz de guiar o restante da minha aula se eu tiver que falar 6 aulas sobre o corpo humano? Será que ela vai me ajudar nessas 6 aulas? Vamos trazer um exemplo prático para finalizar nossa apresentação. Por exemplo, se eu estou ensinando gêneros textuais e o meu gênero textual é anúncio. Bem, a minha ideia guia poderia ser: devemos discernir entre o que realmente precisamos e não precisamos para não sofrer a influência de anúncios publicitários. Bem, onde está o interno desta ideia guia? A análise das necessidades e motivações. Vamos discernir o que nos motiva a comprar determinado produto anunciado, para que então a nossa ação externa não seja o consumismo. Eu quero ensinar, através dessa ideia guia, o princípio de autogoverno ou semeadura e colheita. Por exemplo, se eu quero ensinar o autogoverno, de saber que nem tudo que eu vejo nos anúncios é apropriado e é necessário, é útil e eu preciso adquirir. Um outro exemplo dentro de português também. A análise sintática é um trabalho duro e fundamental para interpretar bem os textos, inclusive a Bíblia. O que será que eu estou falando nessa ideia guia? Eu estou dizendo que o interno dela, o abstrato, é o meu conteúdo. A análise sintática é um trabalho duro e fundamental para interpretar bem os textos. O princípio que eu quero trabalhar, eu aqui priorizaria o caráter, porque é um trabalho duro. E trabalho está sempre relacionado à formação do nosso caráter. Bem, essa é uma breve apresentação apenas para ilustrar os 2 textos que estão na plataforma disponíveis. Por favor, não deixe de ler. Existem outros exemplos práticos lá. E também existe um documento escrito pela doutora Elizabeth Umas que nos ensina a como elaborar uma ideia guia. Muito obrigada pela sua atenção.